E aí, amigo, tudo bom? Você sabe onde tem uma fila de sopão? Tô a fim de tomar uma sopinha hoje, né? Porque ultimamente eu tenho absorvido tanta informação. E essa expressão entrar na fila de sopão, eu conheci do escritor, que eu acompanho há um bom tempo aqui na internet. Há algum tempo, eu acho que quase um ano que eu acompanho esse escritor. Muito bom, muito talentoso, ele é muito talentoso. Ele viaja à América do Sul, é um escritor esotérico, ele tem grande conhecimento nessa área mística, esotérica, etérea, né? E principalmente um grande conhecedor sobre o conhecimento dessas civilizações mais antigas aqui da América do Sul, enfim, Cordilheira dos Andes, Peru, enfim, né? Ele é um grande conhecedor, é uma sumidade. Por quê? É um cara que estudou muito sobre o assunto. Em loco, leva pessoas até essa região, né? Peru, Chile, Equador, Colômbia, Bolívia, enfim. Conhece muito sobre essa civilização maia, sobre a civilização inca, México também, enfim, ele é um cara que ele adquiriu ao longo do tempo todo um repertório de conhecimento, escreveu livros sobre esse assunto, foi um cara que trabalhou em rádio, radialista, trabalhou na rádio do Ratinho, inclusive ele era o repórter do Ratinho, olha que sumidade que esse cara é. Ele falava de um assunto muito importante no programa do Ratinho, que era extraterrestres, OVNIs e UFOs. Que é apaixonante, todo mundo gosta muito sobre esse assunto. Então, um cara que desenvolveu toda uma metodologia de cativar, de entreter, de em cima desse conhecimento, de todo esse grande repertório intelectual que ele tem, conhecimento abrangente, ele conhece muito de tudo, de tudo. Eu fico impressionado com a capacidade que ele tem. Vamos falar, tem até uma certa deficiência quanto à inteligência emocional, que eu percebo que ele se perde um pouco quando de repente ele é criticado, quando de repente alguém vem e contesta a sua colocação. Mas isso daí é natural, porque até um professor Olavo de Carvalho também tem desses rompantes. São duas genialidades. Eu acho que o intelecto do professor Olavo de Carvalho é fantástico. É algo assim. Enfim, e não é acadêmico, é adquirido como ele também. Adquirido em cima de vivência, de conhecimento. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso faz o ser humano crescer, transforma a realidade. E muitas das informações do que ele passa, cara, eu acho que você tem que conhecer. Conhece os vídeos dele, conhece. São vídeos longos, são vídeos que, enfim, muitas vezes para alguns pode até se tornar tedioso, mas tem muita informação e muita informação depurada, filtrada, você vai falar, cara, isso é bom. Mas quando eu venho aqui na internet, que você sabe, o YouTube ele dá as indicações, e eu vejo um texto, e o texto é esse aqui: Farsa da NASA, Operação Storm, Bolsonaro e governador Witzel. Eu sei que depois, sempre foi um grande defensor do conservadorismo, do movimento de direita, ele é anti-comunismo, anti-socialismo, enfim, tem todo um viés mais conservador, enfim, isso eu admiro muito no posicionamento dele. Perdeu muitos inscritos, inclusive, por deixar público esse viés dele mais conservador, mais de direita, e se sentiu traído depois do fato Moro-Bolsonaro, né? Então ele tomou um partido do lado do Moro, que eu acho muito... enfim, ele é do Paraná, de Curitiba, e é natural até esse certo bairrismo por parte de algumas personalidades, enfim, das quais nos cercam e pode nos proporcionar algum benefício. Não estou dizendo que esse é o caso dele. Porém, é claro e evidente que ele morando do lado da Polícia Federal, ali, é interessante ele manter uma rede de contatos conveniente para aquilo que lhe interessa num determinado futuro. Pode ser do lado político, não estou dizendo que ele vai se tornar um político, mas quem sabe, né? Quem sabe? É um cara carismático, é um cara que sabe absorver bem e passar essas informações.
para o público dele. Então é óbvio que vai ter naquele público eleitores. Não sei se esse é o objetivo dele, pouco me importa. Agora, quando eu vejo um texto desse, o pretexto é óbvio que é sarcástico, é um texto sarcástico, com pelo menos a intenção sarcástica, porque a pessoa para ser sarcástica, ela tem que ser inteligente. Ele é uma pessoa inteligente, mas tem que ser inteligente, tem uma inteligência emocional, e isso realmente ele não tem. 2 astronautas sobem ao espaço hoje em foguetes da Elon Musk, né, da SpaceX. Elon Musk é o dono da SpaceX, daquele carro elétrico, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas o serviço dos Estados Unidos, né? Mas é o serviço dos Estados Unidos, o Tesla, o carro, lembrei. Empresa fantástica, é biliardário, né? Porém, como todos sabemos, eles não conseguirão passar do domo, a parte sólida que impede qualquer um de sair da Terra. Ele já deve estar falando dos globalistas, né? Nos terraplanistas, ou melhor. Tampouco conseguirão ir ao espaço, que é uma projeção holográfica sobre as nossas cabeças. Bom, aí entram inúmeras situações. Ele, inclusive, falou mal do professor Olavo de Carvalho, falou de terraplanismo. Isso é um direito que lhe cabe, conhecendo daquilo que ele está falando, né? E realmente conhecendo, não tendo superficial conhecimento. Nunca vi o professor Olavo de Carvalho defender a Terra plana. Nunca vi. Vi ele falar sobre o estudo da Terra plana, que era muito interessante. E eu também acho, e ele também deve ter achado interessante. Porque senão também não estaria comentando aqui. Isso interessante não quer dizer que é verdade, a verdade absoluta, muito pelo contrário, está longe inclusive de ser, na minha concepção, na minha análise, não, enfim, quando passa no crivo da minha razão, perfeito? Mas vamos continuar o texto do nosso amigo aqui, não, nosso amigo não, de quem eu segui, enfim, eu considero amigo porque eu tenho muita afinidade com muito do que ele passa, e isso é uma crítica a ele, tá? Daqui a pouco, novas e surpreendentes revelações da Operação Storm. Tá. Soldados do Brasil, junto com SEALs americanos, agentes do Mossad de Israel, do MI6 da Inglaterra e Força Espacial Anti-Alienígena. Quer dizer, essa Força Espacial americana, ela foi inclusive introduzida o ano passado, final do ano passado, e agora, inclusive, o Trump mostrou a bandeira e é a quarta força americana. Tem Exército, Marinha Aeronáutica e a Força Espacial. Não contra alienígena. Isso aí já, enfim, é criação e ficção, enfim, historiador, um repórter, um escritor. A criatividade reina na cabeça do nosso colega ali, Alcione Giacometti. Posso chamar de colega, né, Alcione? Já falei o nome dele, Alcione Giacometti, né? Implodiriam 50 túneis sobre a Amazônia. Deve estar falando daquele caso das crianças lá de Nova York, não passou de uma grande fake news, né? Mas ele está misturando inúmeras informações e então a narrativa começa a ser transformada como tudo fake. Eu não sei se a Operação Storm é fake. Eu gostaria muito que não fosse. Mas isso também não quer dizer que é verdade. Porém, eu sou um ponto de interrogação ambulante. E ele é muito místico, cara. É um cara que tem um conhecimento mesmo, mas a gente percebe que o conhecimento místico dele, principalmente com ordens iniciáticas, ele é muito superficial, ele não é tão profundo quanto ele diz conhecer. Não é tão profundo. Porque a internet não traz todo o conhecimento dessas ordens iniciáticas. Tá? Só lá estando realmente lá dentro para você ter. E ficou bem claro para mim que ele não tem esse conhecimento. Mas vamos voltar aqui. 50 túneis sobre a Amazônia. Bolsonaro, que é do Conselho Galáctico, sabe de tudo e terminou o Moro porque ele é agente reptiliano. E não queria implodir os túneis. Olha isso, cara. Legal, é um sarcasmo parte dele, né? Porque foi exatamente por esse motivo que o Moro pediu demissão. Ele é conhecido do Moro, amigo do Moro, deve realmente saber o que levou ao Moro a tomar esse tipo de atitude, né? Tenho notícias quentes de que a operação contra o governador do Rio também faz parte da Storm, Operação Storm. Witzel também é reptiliano. Puta, eu não consigo falar esse nome, reptiliano. Cara, é tanta ficção, é tanta fantasia da cabeça de muitos, né, meu? Enfim, vamos deixar o Sopão, o servidor de Sopão aí, continuar a narrativa dele.
Então, o Witzel também é um reptiliano infiltrado na Terra. A nave espacial do Witzel caiu em Magé. Foi abatida por Bolsonaro. Provavelmente sim, né? Provavelmente foi isso que aconteceu. Mesmo porque Witzel ele foi eleito em 2018 e a nave caiu anteontem lá. A nave caiu. Eu entrando na narrativa dos loucos. Os loucos se... Ô, Alcione, deixa eu te dizer. Os loucos se conhecem, cara. Sabe, ó, você não consegue mentir pra mentiroso e enganar louco. Todos os loucos se conhecem. Então dá pra perceber que eu tô falando que você não tem inteligência emocional. Alguma coisa a gente tem em comum, meu velho. E garanto isso. Obama já está preso. Não, Obama já está preso. E o que circula pelo mundo dando entrevista é um clone. É engraçado, cara. O Bill Gates vai lançar uma vacina como ninguém queria a marca da besta. De livre vontade, criaram o Corona e dentro dela terão os números 666. Depois é tomar e já era. Então faz o seguinte, cara, só dá um pause aqui, vai no Google e procura na patente WO 2020 060606. Dá uma olhadinha nisso aí. Depois encaixa aqui, para entender a dinâmica, tá? Da coisa. Como você vê, como você consegue distorcer uma informação, tá? A desinformação, ela começa por aí, você pega, cria uma narrativa, transforma em sarcasmo e serve o seu pão para quem quiser consumir o seu pão. Sobre os túneis do Central Park, você pega ficção, joga a verdade, tudo se torna ficção, tudo se torna fake. Entenda o que é fake news. Entendam o que é fake news. Celular, todo mundo conhece celular, smartphone, é um objeto. Aí eu crio uma narrativa, crio através de palavras faladas, de um objeto, em que eu chego aqui e falo smartphone, celular. Você vai lembrar desse objeto. Agora, se eu falar para você, o que é uma fake news? Fake news é a criação da cabeça do Trump. Numa entrevista que, enfim, ele dizia para a CNN que ele dizia que aquilo é uma falsa entrevista, uma fake news. Em cima daquilo, criaram todo um objeto inanimado, não existe esse objeto. Inclusive, na própria tradução, ela é uma expressão idiomática, que ela não significa exatamente nada. E hoje criminalizaram uma ideia em cima de um objeto que não existe e de um crime que não é tipificado. O foda de toda a história e toda a construção da narrativa é isso. Por isso que me faz vir aqui fazer a porra de um texto em cima de um texto, um vídeo em cima de um texto que é puro sarcasmo. E não tem nem qualidade para ser sarcástico, você precisa de inteligência para ser sarcástico. Aqui é um monte de bobagem jogada junto, né? Sobre os túneis do Central Park, eles cavaram tanto para resgatar os 100 mil crianças, que as últimas resgatadas eram chineses. Essa parte é engraçada. E que o furo dos túneis deram na China. O presidente Xi Jinping ficou furioso e isso que ele pediu ontem às Forças Armadas da China se prepararem para a guerra. Assim então começou, hoje, a fechar os túneis com medo de os chineses usarem para invadir o país. Para se evadir do país, né? Ou para invadirem o país da China. Eu acho um pouco provável que algum outro cidadão do mundo livre queira ir para a China. Talvez seja mais fácil os chineses querer saírem de lá, não é verdade? Bom, pelo menos penso eu, afinal eu estou servido do sopão do nosso amigo aqui, Alcione Giacometti. Agora ele precisa ir porque a esposa está chamando para tomar o remédio. Eu sei que você toma, meu amigo. Cara, sensacional. Eu gosto dele, cara. Eu vou continuar inscrito no canal e vendo o que ele faz, porque eu gosto de louco, cara. Eu gosto de louco. Eu gosto. Cara, não se... eu acho muito engraçado quando ele fala da maçonaria, quando ele fala de algumas coisas, quando ele se apega à física quântica, cara. Qualquer coisa, a muleta dele é a física quântica. Aí ele se torna o intelectual, aquele grande conhecedor de tudo. Porque você já percebe, quando a pessoa não entende bosta nenhuma de física, não sabe nem o que é física quântica, tem noção o que é física, ele joga a física quântica no meio. Já perceberam isso? Você tem noção o que é física quântica? Não se preocupa, meu amigo. Não se preocupe, nem Einstein sabia o que era física quântica, na verdade, em profundidade. Nem Einstein. Nem como é que é aquele que morreu há pouco tempo lá?
O da cadeira de roda, cara, esqueci o nome dele também. Putz, estamos esqueci dos nomes. Nem ele sabia, esse grande matemático aí que ocupou a cadeira de Newton lá na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. Meu Deus, como é que é? Pô, esqueci o nome dele. Nem ele sabia. Sabe por quê? Física quântica é a física da menor partícula abaixo do átomo, que existe abaixo do átomo. Então, quando você começa a querer entender algo que, na própria concepção, é o caos, é uma desorganização tão grande, porque entra a teoria das cordas, a vibração das cordas, em que começa uma certa harmonia, que não existe essa harmonia, e que, pra você ter uma ideia, o cosmos ele é perfeito, é tudo cíclico, é tudo tem ordem. Na física quântica é um caos. Então, quando alguém se apresenta como físico quântico, teoria quântica, computador quântico, caralho quântico, é tudo besteira, todo um monte de mentira. A pessoa não faz ideia do que está falando. Tome muito cuidado disso. Tá? Tome muito cuidado dessa. Eu gosto, eu ouço muito, eu estudo muito, eu vejo muito vídeo, eu leio muito. E quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu sei que eu não sei porra nenhuma e que ninguém sabe realmente, profundamente, nada sobre isso. Tamanha é o caos de informações e de tentar organizar uma informação precisa. Então, quando um doido vem e diz que conhece de física quântica, aí eu te digo uma coisa: está servindo a sopa para todo mundo. Aí a certeza minha é absoluta. Não encare isso como um aproveitar da sua dos seus inscritos, cara, pouco me importa, cara. Eu sou um conservador de direita, taxista que fala mal de Uber. Então, queimado eu sou nesse YouTube, em rede social, de tudo quanto é lado, tá? Fique tranquilo com relação a isso. E boa sorte, cara. Boa sorte com o seu remedinho aí. Tomara que faça efeito. Tá bom? Sucesso. Ah, Alcione Jacomide é uma constelação, né? Uma galáxia. Não é Alcione cantora, não, é homenagem dele. Por isso do Cosmos. Do conhecimento jogado fora, né, velho? Um abraço. Dá um abraço pro Ratinho também.